Hoje vamos ter relato de amarração, clone, assombração na quaresma, paralisia do sono, demônios do inferno e velhinhas macabras. Olá, tudo bom com vocês? Eu sou Roberta Rocha e hoje eu vou trazer vários relatos sobrenaturais. Se você já gosta do tema, já deixa seu like e se inscreva no canal, isso me ajuda muito na divulgação. Se tem um relato, queira estar compartilhando, envia para o e-mail que vai estar aqui na descrição. E bora lá iniciar os relatos? Primeiro relato: a amarração amorosa que destruiu a minha vida. Com participação especial da Bibi. Esse relato sobre uma amarração amorosa que foi contado por minha mãe há muitos anos. Quando ela e meu pai se casaram, eles foram morar num conjunto habitacional em um bairro no Rio de Janeiro. Próximo deles havia uma casa onde morava uma família e o filho mais jovem dessa família na época cursava a Academia Militar das Agulhas Negras. Pelo que a minha mãe dizia, ele cursava para se tornar intendente militar. Intendente militar, se eu não me engano, é trabalho interno, né? Se eu não me engano. Era um jovem simpático, bonito e falante. Fez amizade com meu pai porque um dia ele, chegando da academia, furou o pneu do carro na porta do conjunto aonde meus pais moravam. E meu pai o ajudou a trocar. Daí em diante se falavam casualmente. O rapaz se formou, se tornou aspirante a oficial e ele tinha uma noiva aqui no Rio de Janeiro. Mas a família estranhou, porque do nada ele pediu para ficar em Resende, que fica a quase 200 quilômetros de distância. Mesmo ele tendo a opção de ir para outros lugares melhores e mais próximos de onde ele e a sua noiva moravam. Ele tinha planos de se casar com a moça e do nada terminou o noivado. Foi quando os pais descobriram que ele estava namorando uma mulher de Resende, muito mais velha que ele, inclusive. Os pais conversaram com ele e ele disse que queria casar com ela, que havia se apaixonado, e é aí que começa a narrativa da suposta amarração. Uma versão diz que a noiva, inconformada, foi a um terreiro e fez uma amarração para trazer o rapaz de volta. Já em outra versão, diz que quem fez a amarração foi a tal mulher de Resende, que eu acho mais viável, né? Bom, o fato é que as duas começaram uma batalha de feitiços pelo amor do tal rapaz. Uma fazia, a outra desfazia. Chegou então ao ponto em que o rapaz teve um surto psicótico e tentou tirar a própria vida. Ele voltou para a casa dos pais, perturbado mentalmente, e foi afastado das suas obrigações militares. Posteriormente, acabou reformado. Isso tudo antes dos 25 anos. Um pai de santo chegou a procurar a mãe do rapaz, dizendo que o havia visto caminhando pela rua e que havia uma aura negra sobre ele. Jogou búzios e ele disse que a mãe deveria fazer uma obrigação para libertar o anjo de guarda dele. Só que a mãe era muito católica e se recusou. No fim, mesmo tendo a aposentadoria da reforma por invalidez, por ter sido considerado esquizofrênico, ele andava pelas ruas, sujo, mal vestido. As crianças zombavam dele. Eu me lembro dele passando na minha rua, olhando para o nada, perdido no seu próprio mundo. Soube há uns anos que ele acabou morrendo antes mesmo dos 40 anos.
Se fosse vivo hoje, estaria com quase 70 anos. Nenhuma das mulheres que disputou espiritualmente o seu amor ficou com ele. Há quem diga que esse tipo de disputa enfraquece o anjo da guarda. Eu não sei, só sei que ele terminou seus dias assim, andando pelas ruas, parecendo um louco. Minha mãe dizia que se contassem essa história para ela e ela não tivesse visto, ela nunca acreditaria. Espero que gostem do relato e assim que possível enviarei mais. Obrigado por ler, obrigada a você, envia outros para nós. Olha, acabaram com a vida do rapaz, né? Poxa vida. Acabaram, não sei, né, se a noiva realmente fez alguma coisa, mas a outra com certeza alguma coisa ela fez. Complicado isso, né, gente? Pelo amor de Deus, olha, eu vou falar pra você. É que não tem homem, né, no mundo. Pelo amor, viu? Olha, pra que uma pessoa não quer você, a pessoa tem outra. Pra quê? Por quê? Ai, complicado isso. Vamos pro próximo relato. O clone da amiga da minha mãe. Eu vou contar um relato bem curtinho, que não aconteceu comigo, mas que minha mãe conta e é bem estranho. Ela trabalha em um colégio particular, na área da limpeza. Um certo dia, ela chegou em casa me relatando que naquele dia estava subindo o corredor para chegar em uma sala e no meio do caminho ela encontrou a colega dela de serviço. Ela disse que chegou a conversar com essa colega, falou com a mulher, mas a colega não respondeu, apenas olhava para minha mãe. Deixando isso para lá, minha mãe deu continuidade no seu trabalho e seguiu indo para a sala que ela estava indo para iniciar a limpeza. Quando, ao entrar na sala que ela ia fazer a limpeza, a colega que ela falou no meio do caminho e que não havia respondido ela, estava dentro da sala. Logo a minha mãe a questionou como ela chegou ali tão rápido. E por que não respondeu minha mãe no corredor na hora que elas se cruzaram? A colega da minha mãe disse que não estava no corredor e que não havia visto minha mãe antes e que já fazia bem uns 30 minutos que ela já estava naquela sala, inclusive terminando a limpeza. Mas a minha mãe afirma que esse encontro e ela ir de um, mas a minha mãe afirma que entre esse encontro e ela ir de um lugar para o outro não levou mais do que 5 minutos. Minha mãe não ficou com medo, mas disse que coisas estranhas acontecem naquele colégio. Assim que der, envio mais relatos que ela já me contou. Envia mesmo. Era o quê? Uma clone? O tal do doppelgang que fala, né? Não sei se é assim que pronuncia. Que louco, né? Mas eu ia ficar com medo, sim. Se eu encontro uma pessoa ali e depois não é a pessoa. Ou será que era um. Como chama o nome? Era outra realidade? Aquilo tinha acontecido em uma outra dimensão e deu pane nas. Deu um chute aí na Matrix e elas se cruzaram, mais uma viu, a outra não viu. Mas é interessante. Manda mais relato da sua mãe, deve ser bem legal. Próximo relato: assombração na quaresma. Eita, esses de quaresma são fortes. Vou contar um relato que aconteceu na quaresma, período entre o carnaval e a Páscoa, que nas grandes cidades é pouco lembrado ultimamente, somente pelos católicos praticantes. De verdade, pouca gente se importa. Sabe o que significa ou acredita nisso. Mas em cidades do interior é dado muita importância a essa época.
pelo significado religioso. Afinal, segundo a doutrina cristã, foi o período em que Jesus jejuou no deserto, passando por várias provações, tendo inclusive sido tentado pelo Satanás. Bem, no folclore, isso se desdobra pela crença de que forças malignas se manifestam com muita intensidade nesse período. A Bibi levantando ali, me infartando, olha. Sendo muito comum experiências sobrenaturais como visões de criaturas como lobisomens, aparições, enfim, encontros com o invisível. Minha amiga, que hoje mora na cidade e eu continuei no interior, que aqui vou chamar de Maria, foi uma infeliz vítima de um desses encontros com o sobrenatural. Ela morava na cidade grande e conseguiu férias para depois do carnaval. Resolveu viajar para a nossa cidadezinha do interior para me visitar e descansar. Eu estava aguardando ansiosamente naquele dia para matarmos a saudade. Maria saiu à noite do Rio de Janeiro de carro sozinha, a fim de pegar uma estrada sem trânsito, sob protestos de sua mãe, que foi contra a filha viajar, dirigindo sozinha e principalmente à noite. E sua avó disse com o terço na mão, interrompendo suas orações: Minha filha, ouve sua mãe, é quaresma. Mas, como a maioria dos jovens nunca escutam seus pais, Maria simplesmente deu de ombros e disse: Relaxa, avó. Arrumou suas coisas e seguiu viagem. A mesma seguiu tranquila. Com o passar das horas, as estradas iam ficando desertas e escuras, poucas casas ou luzes. Maria ligou o som para distrair-se e espantar um pouco o medo que já começara a sentir. Pisava fundo no acelerador para passar mais depressa por aquelas áreas mais escuras da rodovia. Já era madrugada quando o GPS orientou que virasse num determinado ponto e notou que passou a seguir por uma estrada de terra. Rodou por algum tempo até que começou a ouvir um barulho estranho do carro e do nada o mesmo morreu. Tentava dar partida e nada. Maria começou a ficar nervosa. Resolveu permanecer dentro do carro e pensou que talvez, esperando um pouco, o carro voltasse a pegar. Ficava olhando para fora, mato de um lado, mato de outro e a estrada de terra. Via vagalumes, coisa que há tempos não via. As árvores tinham formas escuras. Enfim, a estrada estava um breu e só havia a lanterna do celular. Tentou ligar para a amiga, porém não havia sinal e muito menos a internet móvel. Deu vontade de ir ao banheiro. Maria segurou o máximo que pôde, mas quando saiu do carro e pôs-se ao lado da porta de cócoras e começou a aliviar-se, foi quando ouviu uns sussurros e vozes. Muitas vozes misturadas como numa reza e cântico. Maria vestiu suas calças e permaneceu atrás da porta do carro. O que viu arrepiou-lhe os cabelos. Uma procissão no meio da estrada. Pessoas de branco, encapuzadas, segurando velas e proferindo sussurros como numa coletiva oração. Essas pessoas da procissão flutuavam, não caminhavam no chão de terra. Maria entrou no carro e fechou a porta e pôs-se a rezar, lembrando-se dos conselhos de sua mãe e avó, já arrependida de estar ali. A procissão do nada sumiu e ela chorava, ainda muito nervosa e com muito medo e tremendo. Quando tentou novamente ligar o carro e o mesmo funcionou. Porém, o GPS não ligava. Mesmo assim, ela saiu dali cantando pneu.
Andou por um tempo e mais adiante avistou uma grande árvore. E havia um senhor com uma enxada capinando o local, mesmo sendo um horário nada a ver para estar fazendo esse serviço. Essa era a única opção dela. Maria parou e perguntou para que lado ficava o bairro e o endereço do seu destino. O senhor nada respondeu, apenas olhou a sério e fixamente e apontou para adiante. Ela saiu com o carro e, ao olhar o retrovisor, estranhando o porquê daquele homem estava ali capinando durante a madrugada, quando levou um choque com o que viu. O homem pendurado, enforcado na árvore. Saiu em disparada, acelerou mais do que pôde. Foi quando seu GPS deu sinal de vida e refez a rota, a colocando no caminho certo. Assim que chegou, nos relatou cada detalhe de forma apavorada, entre choros e soluços. Não duvido de uma palavra sequer da minha amiga. Ela chegou a ligar para sua mãe e avó e relatar todo o ocorrido. E ainda levou uma bronca da avó, que disse para ela que ela não deveria ter ido naquela hora da noite. Depois disso, ela nunca mais dirigiu à noite. Não duvido, não, que ela viu tudo que ela viu na época da quaresma. E ainda a avó falando, a avó e a mãe, para piorar, né? É óbvio que aconteceu alguma coisa. E ela viu que não devia, mais um pouco. Eu, hein? Você é doido. Bora aqui pro próximo relato. Paralisia do sono. Já tive muito isso. Não tenho mais hoje. Arrumei umas técnicas para não ter mais paralisia do sono. Quem sabe numa outra oportunidade eu conto para vocês. Então vamos lá. Paralisia do sono. Oi, amigos e amigas. Irei relatar algo que aconteceu na casa da minha sogra faz pouco tempo. Depois do almoço, todos decidimos tirar um cochilo para mais tarde ficarmos mais tempo acordados vendo filmes na TV. Estávamos somente meu marido e eu no sofá. No nosso meio estava somente um espaço vazio. No meio do sono, me vi com os olhos entreabertos, olhando em volta. Meu corpo estava pesado e parecia preso, embora eu não estava presa a nada. Quando vi que esse espaço entre o meu marido e eu estava sendo marcado por passos, como se alguém estivesse em pé ali. Deu um passo e outro e ficou marcado a profundidade dos pés, mas não tinha ninguém ali. Segundos depois, eu tive que chamar de Segundos depois, eu tive o que chamam de surto. Não era um sonho, era mais como se a minha alma tivesse tendo um surto. Como assim? E eu a visse de fora para dentro, só que dentro de mim ainda. Não entendi muito bem. Vamos lá. Eu gritava, eu dava gargalhadas altas, eu entrava em pânico. Bebezinha, minha pretinha, tão linda, mamãe. Ai, mamãe. Eu gritava, eu dava gargalhadas altas, eu entrava em pânico e me esperneava e debatia. Quando dei por mim que o sono se mantinha pesado, embora eu tivesse acordada, eu me forcei a levantar de uma vez. O fato que mais me intriga foi ter perguntado ao meu marido se ele lembrava de ter me ouvido, e ele disse que não. Na hora do surto, eu o vi virar e falar alguma coisa para mim que eu não entendia. Enfim, amigos, foi isso. Acredito ser a tal paralisia do sono.
Sou católica fervorosa e era na última e aconteceu isso na última quaresma que tivemos. Nessa época, a gente vê coisas, né? Olha, como eu tinha mencionado no início, paralisia do sono é um negócio complicado. Já tive muito isso. Não é nada agradável, é uma sensação horrível. E não sei o que explica, nunca fui atrás de saber, apesar de gostar muito dos temas do terror, tal, relatos, essas coisas, mas eu nunca fui atrás de tentar entender. Mas uma coisa que eu faço antes, eu tinha muita paralisia do sono quando eu dormia de barriga para cima. A partir do momento que eu passei a dormir de lado, virada pro lado, não aconteceu mais. Nunca mais eu tive. Mas se às vezes eu me pegar, se deitar de barriga para cima, é batata. Vou ter, não consigo, aquele desespero, aquela coisa ruim, é horrível. E é isso. Tentem, se você tem muita paralisia do sono, tenta mudar a sua maneira, né, o lado que você deita. Quem sabe ajuda. Vamos pro próximo, Demônios do Inferno. Um tempo atrás, há mais de 10 anos, eu estava frequentando igrejas evangélicas. Estava gostando muito, pois estava aprendendo bastante coisas com a Bíblia, com pregações, com testemunhos de várias pessoas, de várias igrejas. Eu ficava cada vez mais curiosa para saber tudo sobre Jesus, Deus e tudo relacionado ao Evangelho. Enfim, lendo a Bíblia, eu comecei a pensar sobre o inferno, se existia mesmo ou se era uma criação humana, ou só uma história. Eu orava muito, sentia muito a presença de Deus. Então, eu orei perguntando sobre o inferno a Deus. Esqueci isso, deixei para lá. Mas aquilo tornava a vir à minha mente sempre. Então um dia eu ouvi um hino falando como que era quando morremos, quem ia, quem não ia para o inferno. Uma certa noite eu fui dormir e tive um sonho, mas não era qualquer sonho. Parecia que eu estava vivendo aquele momento. As pessoas que morriam, os espíritos dela, iam para um lugar, mas elas não tinham mais a forma de pessoas, elas tinham uma forma de luz, todas iguais, em forma. Essa forma era uma silhueta, com cabeça, braços, pernas, mas só luz, como uma energia. Não tinha rosto, todos da mesma largura, tamanho. Era assim esses espíritos. Acredito que eram espíritos de pessoas que tinham morrido na Terra e que tinham ido para esse lugar específico. Elas eram as que tinham se salvado. O lugar era como se fosse um salão branco, sem nada ali. E elas iam chegando ali aos montes e ficavam todas juntinhas, no meio daquele salão branco. Mas do outro lado do salão, não muito distante daqueles espíritos de luz, tinha um buraco no chão, muito escuro, tão escuro que não tinha como ver ali dentro. E perto desse buraco vinha chegando pessoas normais, como era na Terra, mas agora estavam mortas. Para a Terra, para a Terra ali, elas eram espíritos, mas diferente dos outros que chegavam com a silhueta de luz, eles chegavam normais. Só que quando chegavam, tinham seres. Eu entendi no sonho que eram demônios. Eles ficavam ali, na beira daquele buraco, esperando chegar mais gente, e quando as pessoas chegavam, eles arrancavam a sua pele como se estivesse arrancando uma roupa. Mas era de tanta violência, mas era com tanta violência, e aquelas pessoas gritavam
com gritos apavorantes, gritos horripilantes de desespero e dor. Então, depois, esses demônios as empurravam para aquele buraco, e os gritos das pessoas caindo no buraco eram mais horripilantes, pavorosos e tristes. Aquela cena era terrível, enquanto que os outros espíritos com silhueta de luz subiam, eram sugados por uma luz que vinha de cima. Observação. Os que iam para o buraco eram às milhares por segundo, enquanto os que subiam eram bem menos. Será que foi uma percepção, algo que você ficou pensando, você ficou talvez influenciada? É que é complicado, né, falar sobre isso, é questão de... Aí já envolve muitas outras coisas. Eu não acredito, eu tô dando a minha opinião, não acredito nessa questão de céu e inferno. Eu penso que, como eu já mencionei, Deus é muito maior e ele é pai, né? Ele não é padrasto. Então ele não vai limitar você que tem um filho. Você não vai decidir, você tem 2 filhos ou mais. Você não vai decidir, ó, esse vai para o inferno e esse vai para o céu. Independente dele ter sido uma pessoa que seguiu por caminhos ruins ou bons, mesmo que seguiu no caminho ruim, você não vai querer que ele vá para um lugar que nunca mais ele vai sair daquele lugar e que é um lugar ruim por toda a eternidade. Eu penso dessa forma. As pessoas, elas vão passar, se ela fez coisas ruins, ela vai passar por uma evolução, por um tratamento ou algo do tipo, vai vir de novo, vai passar por várias coisas e vai até chegar na onde ela precisa chegar para chegar na evolução. Bom, é o que eu penso, mas interessante seu relato. Que será que foi que você... Mas eu acredito muito que possa ter sido uma percepção, ou algo que você ficou com tanto medo, e você ouvia coisas que você projetou isso no seu inconsciente. Minha opinião. Mas vamos lá para o próximo relato. Eita, ó. A velhinha macabra. Eita, nós. O que eu venho relatar aconteceu aqui perto de casa, mais precisamente no quarteirão de baixo. Esse quarteirão, por ser grande, tem uma escada que começa na rua de cima e termina na minha rua, ou vice-versa. Hoje já tem iluminação de rua por lá. Porém, há alguns anos atrás, era só iluminado parcialmente pelos postes de luz da minha rua e também da rua de cima. Assim, no meio não existia luz alguma, um prato cheio para os casais que gostavam de uma privacidade a céu aberto. Comigo não foi diferente. Certa vez, eu estava com uma namorada do passado nesse local. Já era tarde da noite, por volta de uma 00:30 por aí. Minha namorada avista algo estranho. Vinha descendo da rua de cima uma velhinha, ou algo parecido, mas com detalhes bem duvidosos. Essa velhinha, ela andava encurvada, com as mãos na parede. Sua altura aparentava 1,5 m no máximo, mas andava rápido demais para uma senhora, ainda nessas condições, encurvada. Vinha muito ofegante e dava-se para ouvir o barulho dos pés descalços e, pasmem, bem secos, se arrastando no chão. Mas a rapidez se comparava a uma aranha andando na parede, já que ela coordenava os passos no chão com as mãos na parede. Andava encostada de um lado, descendo pela escada. Tive instantaneamente um raciocínio rápido em entender que aquilo não era humano.
mas também não ficamos para ver o que era. Tratamos de correr dali e subir a rua de casa, mas tomando cuidado de olhar para trás para ver se a coisa não nos seguia. Estranhamente, esse ser não saiu da escada para a rua, mas colocou metade da cabeça para fora, sem mostrar o resto do corpo, dando a entender que ficou a nos espreitar. O que me intrigou foi que essa figura permanecia com cor escura, cabelos e rosto, como se fosse uma sombra escura, mesmo com a iluminação do poste da rua pegando diretamente nela. Na verdade, a aparência de velhinha que eu falo a princípio era mais pela forma e não por ter um rosto de velhinha. Sim, nunca mais ficamos parados naquele local. E como moro próximo, todas as vezes que passo ali, lembro desse relato. Que será que era? Eu, hein? Algo sobrenatural com certeza, né? Mas é isso. Bom, ficamos por aqui com os relatos. Se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Isso tá me ajudando muito na divulgação, tá? Se tem um relato, envia por e-mail que vai estar aqui na descrição. Muito obrigada e até o próximo. Tchau!